Olá, criativos do meu Brasil! Esse é o canal Missão Criação, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre criatividade, propaganda, publicidade e principalmente sobre redação publicitária. Eu sou Beth Biller, eu sou redatora e o tema de hoje é varejo, o execrado, o odiado varejo. Coitadinho, né, gente, desse varejo? Ninguém quer saber de varejo. Todo publicitário quer fazer campanha institucional, quer fazer campanha de carro, quer fazer cerveja, quer fazer Nike, né? Os publicitários sonham com o comercial de televisão, aquele comercial de 30 segundos maravilhoso que todo mundo vai ver, que vai ser falado, que vai sair nos blogs e jornais e revistas e sites especializados, que vai se desdobrar em ações maravilhosas, que vai estar no Skol Beats, parará, parará. Mas a realidade é que o nosso dia a dia ele é feito muito mais de varejo do que de campanhas maravilhosas institucionais. Então, é bom a gente fazer as pazes com ele. É legal a gente entender o funcionamento desse cara pra gente poder ser feliz com ele, porque não tem pra onde fugir. Tem muito dinheiro no varejo e tem muito varejo internacional chegando no Brasil e a gente vai se deparar cada vez mais nas agências com campanhas de varejo. Então vamos falar um pouquinho sobre ele, porque dá para ser feliz com varejo. E hoje em dia tem uma particularidade das mídias que eu acho que conta muito a nosso favor, nós publicitários, né? Porque vamos lá, vamos pensar assim, nas últimas décadas, no ano 2000 mais ou menos, do ano 2000, de 90, ano 2000 para cá, era muito difícil anunciar na televisão, então cada vez menos clientes tinham condição de anunciar na Globo e nos amiguinhos, porque era caro demais, gente. Então, cada vez mais foi ficando um luxo. Anunciar na televisão virou um luxo, então só marcas muito poderosas conseguiam. O que reduziu muito o número de jobs, de pedidos, assim, de filme para o redator, para o criativo, né? Só que agora, com as mídias sociais, com a internet, com o digital, tudo isso muda, porque agora você pode fazer uma campanha com filme, com anúncio, com coisas lindas e você tem onde veicular essa campanha pelo preço que o seu cliente pode pagar. Então você tem como fazer. Cara, a Natura tá fazendo uma websérie no Stories do Instagram. Ou seja, não tem mais desculpa para não fazer filme, porque tem onde veicular. Os clientes agora podem pagar. E o que acontece é que agora mais clientes podem anunciar mais, em mais lugares. Então, pegue o seu varejista, aquele seu cliente de varejo, com uma verba boa, porque normalmente o varejo tem uma verbinha boa, abraça e vamos fazer direito. Se a gente olhar lá fora, tem muito varejo em Cannes, tem muito varejo premiado, tem muito varejo bem feito. O Brasil ainda está engatinhando no varejo criativo. A nossa propaganda ainda é um pouco, o gerente enlouqueceu, o aniversário é nosso, mas quem ganha presente é você. Ainda é um pouco assim, mas como tudo na vida, isso tende a evoluir. Então, por que não você tentar começar desde já? Uma das coisas muito legais do varejo, que pode parecer que não é legal, pode parecer que vai te engessar, mas você pode usar isso a seu favor, o varejo tem um calendário pronto. Qual que é o calendário do varejo? É o calendário do ano. Então, janeiro tem férias, depois tem volta às aulas, depois tem carnaval, depois, se eu esqueci algum, vocês me perdoem, tá? Depois do carnaval, Páscoa, depois tem Dia das Mães, depois tem férias de novo, depois tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, depois tem Dia dos Pais, depois tem, esqueci do Dia dos Namorados, depois tem Dia das Crianças, depois tem pré-natal, aí tem Natal, e aí acabou o ano, e aí tem férias, e aí tem volta às aulas, e aí começa tudo outra vez. Então o varejo ele tem as datas pré-fixadas, e elas não mudam. Então você já sabe como olhar para o calendário do seu cliente e o que vai acontecer naquele ano. O que é legal disso? É que você pode pensar uma campanha para o ano inteiro e que ao longo do ano ela não te dê tanto trabalho para pensar de novo e você possa ir caprichando nos pequenos detalhes. Outra coisa interessante do varejo é que, além da sazonalidade e dessas datas comemorativas, digamos assim, né? Então tem toda essa sazonalidade do ano, então vai ter lá verão, inverno, aula, tudo isso que todo mundo sabe o que acontece, é fácil mapear porque é um calendário que vale meio que para o Brasil inteiro. Além disso, além das datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, parará, o varejo também tem os seus próprios assuntos dependendo do cliente. Então vamos supor que é supermercado. Então o supermercado vai ter lá a área de churrasco, vai ter lá a área de
infantil, vai ter lá a área de não perecíveis, vai ter lá a área de cerveja. Então, ou se é aluguel de carro. Então, aluguel de carro tem as férias, tem o fim de semana, tem o feriado. Ou se é, por exemplo, eletrodomésticos. Então, tem também as datas, tem os temas. Então, vai ser, esse mês a gente vai fazer o saldão da televisão, a gente vai fazer o saldão da cozinha. Cada um vai ter os seus temas próprios. Se é casa e construção, então tem a temporada do revestimento, a temporada do piso novo. O legal é que você já sabe tudo isso e todo ano você tem a chance de melhorar. Como funciona uma boa propaganda de varejo? Normalmente a partir de um mote. O que é um mote? O mote é uma chamada, uma frase, um convite com uma linguagem fácil de falar, fácil de lembrar, que caia na boca do povo, que tenha um certo charme, que tenha uma certa criatividade, às vezes tem um humor, às vezes pega um jargão que está rolando no momento e transforma isso num tema. Você busca um tema que seja bacana, criativo, gostoso de falar, sonoro, que talvez dê um jingle, que dê uma repetição, que tenha um swing, que tenha um charme, e você acha esse mote. Depois que você acha esse mote, você começa a explorar esse mote para ver o que ele pode virar. Teve uma vez que a gente fez uma campanha para o Walmart, na verdade era uma concorrência, tá? E o mote da campanha era "tá sim lá no Walmart". E aí a gente fazia pelas áreas do supermercado. Então, por exemplo, legumes fresquinhos, tá sim lá no Walmart. Preço baixo de verdade, tá sim lá no Walmart. Aí se você quer ir, por exemplo, para um festival de eletrônicos pelo melhor preço, tá sim lá no Walmart. É claro que aqui eu tô falando assim, mote, né? Isso é o mote. O tá assim lá no Walmart virou um gesto, virou uma logo, virou um filme de pessoas falando para pessoas do que tava assim, do que tava assim lá no Walmart. Detalhe, gente, essa campanha não foi aprovada, tá bom? Walmart, se você estiver me assistindo, foi uma campanha interna, eu tô usando isso como exemplo. Nunca existiu essa campanha, nunca o Walmart falou nada disso, tá bom, gente? É um exemplo, é uma suposição. Tá? Vamos deixar isso bem claro aqui. Então, aí depois ele virou. O que mais que ele virou? Virou um jingle na rádio. Eu até queria mostrar pra vocês um jingle, porque eu cheguei a produzir um jingle. Eu não sei se eu posso, não sei se o Walmart pode me processar por isso. Mas eu vou disponibilizar, tá? Aí vocês escutem. Enfim, o que mais? Virou jargão, virou um monte de coisa. Então, o varejo, ele tem essa característica. Quando você for criar para o varejo, pensa nisso. Busca um mote, busca um tema, busca um jeitinho de falar. Transforma isso em logo, jingle, spot, televisão, stories. Como que isso pode virar, por exemplo, vários posts no Instagram? Como que transforma isso num bumper ad? Como que transforma isso em adesivo de piso para shopping, por exemplo? Se o seu supermercado fica em frente a um shopping, vou dar um exemplo. Você pode usar esse shopping como mídia para o seu cliente. Então, pensa sempre em conectar. Pensa em conectar. O varejo, ele acontece muito nas mídias convencionais, mas ele também pode se espalhar. Quando você pegar a mão e quando você perceber que o varejo tem possibilidades infinitas, assim como o institucional, se bobear até mais, porque o varejo ele te permite mais brincadeira. O varejo ele é mais solto, o varejo ele tem menos gente julgando se aquilo tá bom, se aquilo tá ruim. E as campanhas de varejo, elas têm prazo determinado muitas vezes. Então, você fez o Dia dos Namorados, acabou. E aí você já tem a chance de fazer uma nova campanha. Então, quando você pega o jeito do varejo e você começa a brincar com ele, você começa a ir um pouco além daquilo que parece que é o que dá para fazer, o seu cliente também vai ficar super feliz. Porque você começa a mostrar para o seu cliente que ele tem mais possibilidades do que aquilo que ele está vendo. Agora, se você pega uma campanha de varejo e encara aquilo como, ai que saco, então vou fazer qualquer coisa, o cliente ficou louco mesmo e vamos embora. Aí você vai perder as chances de conseguir evoluir no varejo. E olha, eu não sei, mas em pouco tempo, uma pessoa boa de varejo, um redator bom de varejo vai ser disputado a tapa no mercado. Porque a gente tem muito varejo grande
vindo para o Brasil e já tem muito varejo no Brasil. Cara, a Almap tá fazendo C&A maravilhosamente bem. Olha, C&A é varejo, claro, é moda, mas virou moda, porque antes não era. Então, uma coisa junto com a outra. Uma conta das lojas Marisa hoje, ela circula nas grandes agências de São Paulo, né? Então, o varejo está colocando dinheiro em publicidade, o varejo está interessado em publicidade. Gente, a publicidade não vai acabar do dia para a noite. O que a gente tem que lembrar de fazer a gente tem que se adaptar, a gente tem que ver o que está rolando agora. A gente tem que usar as redes sociais e usar esses formatos novos, explorar ao máximo a possibilidade disso, porque ainda é barato. Cara, anunciar no TikTok, por exemplo, ainda é muito barato. Outra coisa muito legal sobre o varejo é que as campanhas do varejo têm que sair. O varejo é uma campanha que sai, é uma campanha que vai para a rua. Institucional, nem sempre. Por que o varejo tem que sair, gente? Porque o varejo é sazonal, o varejo tem data, o varejo tem tempo, o varejo não pode enrolar. Uma campanha institucional, muitas vezes, primeiro que ela demora muito, ela tem um processo de aprovação que é muito mais moroso, é muito mais lento. Então, primeiro você vai criar, depois você vai aprovar com o seu diretor de criação, depois vai aprovar com o planejamento da agência, depois com o presidente da agência, porque as campanhas institucionais, elas ficam muito tempo no ar, né? Elas são mais parrudas, assim, elas são mais importantes mesmo. Então, elas envolvem um nível de aprovação e de desenvolvimento e de concepção e de execução muito mais complexo, né? Depois ela vai para o cliente, aí dentro do cliente tem 1 milhão de estágios, é um vai e volta danado. Às vezes demora assim. Eu já vi campanha que demorou mais de 1 ano para ser aprovada. Foi aprovada, foi produzida e não foi para o ar. Não aconteceu. A campanha foi engavetada. Vou contar um caso para vocês real, tá? Eu conheci o diretor. Um cliente enorme, não vou falar o nome. O cliente passou por todo esse processo complexíssimo, uma super agência, tipo, acho que é a maior agência. Era um filme no Sambódromo, tinha dragão, era filme de carnaval, de uma marca de cerveja super enorme. Fizeram tudo, gente, tipo, criação, aprovação, todo aquele caminho longo, parará. E aí vai pra produtora, escolhe produtora, orça, levanta, manda fazer dragão, manda fazer carro alegórico. Filmaram, fizeram filme, editaram, tudo pronto, filme prontinho. Aconteceu alguma coisa lá dentro do cliente que o filme foi parar na gaveta. Nunca saiu. Um filme que custou, assim, milhões, mais de 1 milhão, e foi pra gaveta. Isso não acontece no varejo, pessoal. Também não acontece filme de 1 milhão. Pode até acontecer, é raro. Também não acontece filme de 1 milhão. Mas é uma campanha que você sabe que vai sair. Então, é legal você ter um carinho, porque feia ou bonita, boa ou ruim, ela vai pro ar. E é uma campanha que, sabe aquele negócio assim, você é publicitário? Me fala uma coisa que você fez. Todo mundo faz essa pergunta, né? Todo mundo acha que ser publicitário é só essa parte glamurosa. E não é, né? Muitos publicitários não tem nada para falar para as pessoas. Eu já fiz um filme, deixa eu ver. Eu fiz um folheto. Na verdade, essa é a realidade da maioria dos publicitários. Mas se você fizer uma campanha de varejo bem feitinha, todo mundo na cidade vai ver e você vai ter orgulho de falar que é sua. Porque às vezes se é uma coisa mais ou menos, a gente nem fala, né? Mas se é bem feitinha, se tá redonda, se caiu na boca do povo, se tem um mote interessante, você vai ter orgulho de falar e vai já ticar essa história da campanha que minha avó viu, né? Todo publicitário quer ter a campanha que a avó viu. Um outro caso que aconteceu parecido, aconteceu comigo. Eu tava tentando pensar aqui, eu falei, gente, é verdade. Porque é lógico que esse exemplo que eu dei do dragão não é uma coisa que acontece todo dia. Se o cliente vai lá e gasta 1 milhão para fazer um filme, todo o processo moroso e tal, de fazer, da aprovação, de tudo mais, é raro isso acontecer, mas acontece. Só que aí, a hora que eu pensei que era raro, eu pensei que isso aconteceu comigo, numa das últimas agências que eu trabalhei em São Paulo, para uma marca de carro, que eu também não vou falar o nome, mas a gente fez um filme, a gente passou por todo o processo de aprovação, grupo de pesquisa, não sei o que lá, escolhe ator e revisa roteiro, aquela coisa que demora meses, gente, demorou acho que mais de 6 meses, desde o dia que eu sentei para criar
até o dia que ele foi filmado. E foi filmado, o roteiro aprovado, ator contratado, diretor contratado, filmado, editado, tá prontinho. E foi pra gaveta. Nunca foi pro ar. Eu não tive o gosto de falar assim, mãe, aquele filme daquele carro maravilhoso que tá no ar é meu. Porque não aconteceu. Alguma coisa mudou dentro do cliente. Às vezes muda uma pessoa, às vezes muda um chefe de algum departamento que muda muda um direcionamento. Pode mudar o direcionamento, pode ficar sem verba, pode mudar a prioridade, pode acontecer despenca a bolsa e não sei, cara, pode acontecer tanta coisa nesse caminho do institucional, no meio do caminho, e um filme cair, uma campanha cair. Não acontece no varejo. Varejo tem Dia das Mães, tem que sair campanha. É Dia dos Pais, tem que sair Dia dos Pais. É muito mais raro cair uma campanha de varejo do que uma campanha institucional. Então esse é mais um motivo para você ter carinho com o seu cliente de varejo. Outra coisa, gente, o cliente de varejo ele é acostumado a ser meio maltratado, sabe? Principalmente em agência grande, o cliente de varejo é sempre meio patinho feio, sabe? Tem sempre aquele estigma assim o cliente que ninguém quer, o cliente que não é aquele cliente que a agência tem orgulho. Antigamente, né? Há um tempo atrás, quando eu cheguei em São Paulo, por exemplo, em 2006, isso ainda acontecia muito. Na verdade, ainda acontece. Mas as agências, elas tinham lá a agência R2X principal e tinha a R2Xzinho, que era uma casinha do lado. Muitas vezes até o andar era diferente, ou a casa era diferente, porque era onde se atendia o varejo. E os publicitários do varejo eram vistos como, publicitário menor, entendeu? Os caras que fazem o varejo e tal. Hoje em dia, isso tá mudando. Porque o que acontecia nessa época é que tinha um monte de cliente chique, um monte de cliente bacana, e não tô falando mal dos clientes que não são varejo não, tá, gente? São ótimos também. Mas o assunto hoje, a gente tá tratando das vantagens do varejo. Então tinha um monte de cliente chique e tal, que na real eles não tinham grana para pagar o tipo de publicitário que eles precisavam, porque, né, um cliente mais fino precisa de uma publicidade mais refinada, precisa de uma publicidade mais inteligente, e nem todo publicitário está pronto, está preparado, tem experiência para atender um cliente assim. Então era mais difícil achar, e são profissionais mais caros. Quem pagava? O varejo. Era muito, assim, eu lembro da conversa no corredor, era essa. O varejo estava pagando os profissionais caros do cliente que não tinha dinheiro para pagar, né? Mas então isso está mudando, o varejo está sendo valorizado. Toda agência grande hoje em dia tem conta de varejo, porque o varejo dá dinheiro, e a gente já falou sobre isso, né? Com as mídias novas, porque não é só mais Rede Globo e jornais caríssimos, na verdade, jornal até meio que acabou. Então, hoje, com o digital, os clientes podem anunciar muito mais, podem fazer coisas muito mais legais. Então, se você pegar o seu cliente de varejo, fizer uma campanha bacana para ele, olhar para aquilo com carinho, você tem um negócio que acontece que eu chamo de magiquinha. Vai acontecer a magiquinha. O que é a magiquinha? Você pega a sua campanha, depois que a base dela tá pronta, né? Depois que você tem um mote, um tema forte, você tem uma marca bonita, você já pensou maneiras de desdobrar ela, de falar nessa situação, nessa outra situação, nessa outra situação. Você já pensou mídias diferentes para ela? Aí você pode começar a pensar cerejinhas do bolo. O que você pode fazer para que a sua campanha cresça? E quando ela tá amarradinha, quando ela tá bonitinha, quando você fez com carinho, quando você está envolvido com ela, essa mágica acontece. De repente você começa a ter outras ideias, porque você está animado com a sua campanha. Aí você olha para o negócio e fala, nossa, dá para fazer isso também, dá para fazer aquilo também, dá pra fazer um adesivo de carro que seja assim assado, dá pra fazer dá pra fazer mil coisas, dá pra fazer uma websérie no Instagram, como a Natura tá fazendo. A Natura ou Boticário? Não sei, não lembro mais. Acho que é a Natura. Tá fazendo uma websérie no Stories do Instagram. A magiquinha vai acontecer. A magiquinha só acontece pra quem faz com carinho, pra quem faz com dedicação. Sabe? Você pega o seu cliente de varejo, você se dedica a ele, você mostra para ele que você se importa. Se você fizer isso, se você começar a ir nas reuniões com o seu cliente, começar a entender o negócio do seu cliente, começar a entender aonde que ele tem os pontos fortes, aonde que ele tem os pontos fracos, você começa a ver que você pode fazer tanta coisa. Eu lembro que tinha um supermercado, começou a fazer umas vendas casadas. Então, por exemplo, lá no congelado de carnes, ele começou a botar a promoção que ele tinha lá na cerveja. Então, ele botava tipo assim,
Vai fazer um churrasco? Corre lá na cerveja que hoje tem promoção de, sei lá, Skol a X reais. Então você começa a ver que você pode fazer essas coisinhas bacanas com seu cliente de varejo. E varejo é muito legal porque tem tudo quanto é tema que você imaginar. Normalmente você pode falar de muita coisa no varejo, porque ou é casa, ou é supermercado, ou é, sabe, assim, movimenta muito a vida das pessoas. O varejo tá no dia a dia das pessoas. Então as possibilidades são infinitas. Muita possibilidade de fazer muita coisa legal. Fica a dica para quem tem cliente de varejo. Você tem um ourinho na sua mão, faz uma pastinha no seu computador, pega todas as referências de varejo que você puder encontrar, as referências legais. Então vai nos clientes gringos, sabe? Vai nos supermercados. Varejo não é só supermercados, tá, gente? Mas vai nos supermercados, vai na telefonia, faz uma busca dos clientes de varejo, as grandes lojas de departamento, o Corte Inglês, o supermercado Target, Whole Foods, tudo que você conseguir achar gringo, e faz uma pastinha e enche de referência. Pega filme, pega cartaz, pega mídia impressa, pega ações, tudo, e bota ali. Você vai usar aquilo como referência. Gente, referência é que nem o horizonte, né? Sabe aquela história do horizonte? Que na verdade você nunca chega no horizonte, mas ele é para onde você está indo? Você usa essa pastinha assim. Dificilmente você vai conseguir fazer o que esses caras estão fazendo, porque eles chegaram já num nível de requinte do varejo que o Brasil ainda não tá. Isso é fato. Não vai conseguir fazer exatamente aquilo. Mas a gente pode já começar a trilhar esse caminho. Você pode já começar a imaginar que um dia vai dar para fazer aquilo. E pegar o que os caras têm de bom e o que você pode aplicar no seu cliente agora, no seu mercado agora. E toda vez que você vê uma coisa muito bem feita, que tem a ver com o que você está fazendo, aquilo te inspira, aquilo te dá novas ideias, aquilo dá um refresh em você, sabe? Você vê que não necessariamente você precisa ficar fazendo a mesma coisa e que dá para fazer coisa legal, principalmente, dá para fazer coisa legal. É possível. O varejo é um terreno de infinitas possibilidades. Então faz essa pastinha, puxa seu diretor de arte, se você é redator, e fala, cara, vamos fazer um negócio pelo menos bonito. Começa fazendo legal, bonito, bem feito. Não tem problema se tiver um monte de splash. Dá pra fazer até com um monte de splash, dá pra fazer bonito. Juro que dá. Tá? Então faz essa pastinha e cuida do seu varejo. Porque a gente vai ver um crescimento exponencial do varejo no Brasil. A gente já tem visto, na verdade. E a propaganda vai se refinar cada vez mais, porque agora o cara começa a conseguir falar com todo mundo. Ele volta a poder anunciar em várias mídias, o que antes ele só podia fazer no tabloide dele, mal no rádio, por causa da grana, agora ele pode ter um Instagram maravilhoso. Mesmo que ele seja um supermercado de 4 cidades, ou de uma cidade, ele pode ter um Instagram lindo, ele pode ser o supermercado lindo no sentido de bem feito, tá, gente? Porque às vezes não é uma coisa estética japonesa, né? Mas ele pode ser o supermercado com a melhor comunicação da cidade dele, não importa o tamanho da cidade. Não importa se é no Acre ou em São Paulo, né? É possível. E você pode ser o cara que vai mostrar pra ele que isso é possível. Já pensou nisso? Isso é muito bacana, é muito legal. Então, pega essa dica, faz a pastinha, faz a sua pastinha Horizonte Varejo, bota tudo de varejo que tem de legal no mundo, fica de olho no que as pessoas estão fazendo, esses mercados onde o consumo já está mais desenvolvido, a relação do consumidor com as marcas ela já está mais desenvolvida. Existem exemplos maravilhosos e vão te inspirar muito, tá? Cuida do seu varejo, o varejo é muito legal. E vamos embora trabalhar, né? Porque o mercado brasileiro não é feito só de publicidade glamurosa. Na verdade, o mercado brasileiro, grande parte dele é feito de publicidade de gente que rala, é missão criação. Não tem essa de ficar penteando macaco e não tem essa de ficar choramingando porque o cliente que eu tenho é um varejão hard sell. Não, eu vou fazer bem feito o meu hard sell porque eu sou um publicitário sério, que trabalha, e vou ser criativo, independente do trabalho que cai na minha mesa. Beleza? É isso? Valeu? Obrigada? Até a próxima. Até o próximo Missão Criação.